Muito bem, pessoal. Então agora, em decorrência da nosso momento atual da pandemia, nós estamos começando a fazer essas videoaulas com a demonstração dos segmentos do exame físico que a cada professor corresponde. O meu tema é sobre tórax, exame físico do pulmão. Então vamos começar a demonstrar a partir de agora o exame físico no pulmão do jeito que a gente gostaria que os alunos aprendessem. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso exame físico. Nesta aula nós vamos falar sobre as linhas imaginárias e os pontos de referência anatômicos importantes para o exame físico do tórax, né? Então, nesta hora aqui, o que importa para vocês vai ser determinar quais são as linhas imaginárias do tórax. Então, primeiro, queria mostrar para vocês a principal linha, uma das principais linhas, pelo menos, é a linha hemiclavicular, né, que vai no meio da clavícula, passa uma linha imaginária hemiclavicular, que vai servir tudo para delimitar achados do exame físico, né? Outro lado, a mesma coisa, né? Essa é uma linha importante. A outra linha médio-external, é outra linha, né? Temos também a linha axilar anterior aqui, depois eu demonstro as outras linhas, axilar média e axilar posterior, que é para baixo, mas vai ficar melhor visível quando ele estiver sentado. Nós temos aqui também uma coisa importante de ponto de referência, o ângulo de Louis, que é, você tem o externo, temos o manubrio external, e aqui você tem uma saliência óssea, que todo mundo pode se palpar. Se você pegar essa saliência óssea e ficar do lado direito, você vai cair no segundo espaço intercostal, e no lado esquerdo também, no segundo espaço intercostal, logicamente, e a partir daí você vai contando terceiro espaço intercostal, quarto espaço intercostal, quinto espaço intercostal, sempre fugindo do externo, né, na região anterior. Na região posterior você continua na coluna, ao lado da coluna, aqui não, por causa do apinhamento das costelas, né, quinto espaço aqui. Lembrar que do lado, já vou aproveitando aqui que estou mostrando o espaço intercostal, aqui terceiro, aqui quarto, aqui quinto está o ictus cordis, que é o impulso máximo do ventrículo esquerdo. Isso vai ser importante na aula de cardio, né? Então esse é outro ponto de referência importante. Outra coisa importante que de referência, assim, para você saber, que o pulmão aqui, tanto esquerdo quanto direito, eles vão até mais ou menos ao sexto espaço intercostal, podendo ir até o oitavo na inspiração profunda, ao nível da linha M, na linha axilar média. Quando ele inspira profundamente, ele desce um pouco mais o pulmão, tanto de um lado quanto do outro. E lembrar que aqui nós temos uma linha que não é imaginária, mas ela existe, só que existe por dentro, né, logicamente, na parte do pulmão, que seria a cisura horizontal, que vai mais ou menos da quarta costela, né, e ela vai ter uma linha que mais ou menos ele vai até a quinta costela, mas ao nível da linha axilar, né, média, sendo que a outra linha imaginária que vem de trás do pulmão, de T3, e faz uma curva, ela passa esta linha imaginária, fazendo uma intersecção aqui, acabando na sexta costela mais ou menos, na linha hemiclavicular, de maneira que aqui se forma um triângulo. Esse triângulo, ele corresponde ao lobo médio do pulmão direito. Lembrar que no pulmão esquerdo não temos lobo médio, mas no pulmão direito temos lobo médio. Não confunda com campos pleuropulmonares superiores, médios e inferiores, que demonstramos na parte posterior do tórax. E é isso aqui na parte com o paciente deitado. Agora vamos pedir para o Matheus sentar para demonstrar as linhas imaginárias aqui atrás. Temos aqui a linha vertebral, que passa no meio das vértebras, a linha escapular, no meio da escápula, a outra linha escapular. Temos uma linha que passa no ângulo inferior das escápulas, né, que a ângulo inferior das escápulas, ele mais ou menos está localizado na sétima costela, né, a sétima costela. Você pode tentar pegar a escápula aqui, o ângulo inferior dela. E aqui passa uma linha imaginária, onde divide com esta linha imaginária, juntamente com T3, que você localiza palpando a sétima cervical, que tem a apófise espinhosa mais
saliente, depois vem a T1, T2, T3, aqui passa outra linha imaginária. Então essas duas linhas imaginárias do pulmão aqui dividem os campos peropulmonares em superiores, médios e inferiores, né? Então essas são outras linhas imaginárias importantes. Aqui vai ser melhor demonstrar desse lado, talvez aqui, Matheus, fica com isso assim. As linhas, fica um pouquinho mais virado para cá, assim, Matheus, para a lateral, isso, assim. A linha axilar posterior, a média, levanta um pouquinho o braço para aparecer a axila, a média e a anterior, né? Eu estava lembrando que em T3, para vocês, ele tem uma cisura, né, oblíqua, que vai até a sexta costela, na parte da frente, na linha hemiclavicular, né? Que aí vai ser bom, no caso do outro lado, para delimitar o lobo médio do pulmão direito. Muito bem, agora podem ficar mais relaxados. Então, essas são as linhas imaginárias. Vamos ver se aqui também tem uma outra ponto de referência importante, que é T4. T4 é depois de T3, mais ou menos por aqui, onde tem a bifurcação da traqueia em brônquios fontes direito e esquerdo. Na região anterior se faz pelo manúbrio external, né? E aqui nós temos também um outro ponto de referência, que é T10, que é a 10ª vértebra torácica, né? Que você delimita ela pegando a última costela, ou você vem vindo daqui também, né? C7, T1, T2, T3, T4, assim, até T10, mais ou menos por aqui, aonde acaba o pulmão. Então você pode delimitar o som pulmonar, né, que vem até aqui, e depois vem a maciez já, e depois pede para o paciente inspirar mais profundamente, que ele vai descer mais 5 centímetros. Então é importante ter T10 justamente para fazer essa mensuração da maciez diafragmática, né? Muito bem. Então, basicamente eram essas as linhas imaginárias que eu tinha que mostrar para vocês. Nesta parte, pessoal, nós vamos falar sobre a inspeção do tórax. Então eu vou utilizar aqui nosso paciente Matheus, né, que ele está colaborando com a gente aqui para mostrar a inspeção do tórax. O tórax ele pode ser examinado com o paciente sentado e com o paciente deitado. O paciente deitado, você vai examinar a parte anterior do tórax, ainda não deita ainda, e na parte posterior do tórax, quando eu vou para trás do paciente assim, eu vou examinar a região posterior do tórax, né? Então, eu só vou demonstrar aqui primeiro para vocês a parte anterior. Então, agora sim, peço para o Matheus deitar. Muito bem, essa parte anterior do tórax, pessoal, esse capítulo de inspeção, então você vai olhar se ele tem deformidades do tórax, tem pectus excavatum, que é para dentro, né? Às vezes altera a mecânica respiratória, pectus carinatum, que é para fora, né? O externo fica assim como um triângulo para fora, ou para dentro, fica curvado. Por outro lado, nós temos aqui também na inspeção do tórax do paciente, se tem cicatrizes, por exemplo, o Matheus tem uma cicatriz aqui, mas que não tem nada a ver com o tórax, é uma drenagem de abscesso amigdaliano. Mas se tem cicatrizes, se tem alguma coisa que diga assim, olha, o que é aquilo aqui, o que aconteceu? De repente não te contou da história, que o paciente fez uma cirurgia de pulmão, por exemplo, não te contou, né? Então você vai inspecionar de uma maneira geral o paciente aqui no tórax do paciente. A inspeção também pode servir para ver como é que está a respiração do paciente, né? Por exemplo, se ele está respirando com uma respiração, por exemplo, alternada entre tórax e abdômen. Aqui, por exemplo, ele está respirando tanto com o tórax quanto com o abdômen, simultaneamente. Isso é normal. O homem respira mais com a barriga, a mulher com o tórax. Mas tem pessoas que, quando estão com insuficiência respiratória, existe uma alternância na respiração. Então, isso pode ser decorrente de uma insuficiência respiratória. Por outro lado, você vai ter padrões respiratórios que você vai olhar, padrões de Kussmaul, padrão de Biot, padrão de Cheyne-Stokes, né? Então você pode ter um padrão alterado aqui, cada um com sua doença. Também na inspeção você vai ver se tem, por exemplo, baqueteamento digital, né? Também a distância do tórax, não é só no tórax, mas se tem baqueteamento digital, se está pálido o paciente ou está de repente com as mucosas muito coradas na poliglobulia. Pacientes com DPOC podem ter poliglobulia.
Você vai ver se tem, de repente, o paciente tem alterações de pele que te reporta para alguma doença. É muito comum na sarcoidose apresentarem lesões de pele. Então, a inspeção é uma inspeção global, né, e também do próprio tórax. Por outro lado, o mais importante na inspeção talvez seja a frequência respiratória, né? Quer dizer, você vai contar os movimentos respiratórios por minuto, essas incursões respiratórias de inspiração, né? Quantas vezes, então, ele respira por minuto. Você geralmente pega no pulso do paciente para ele não se concentrar na respiração e conta quanto que ele respira dentro de um minuto. Então, esse é o capítulo, pessoal, da inspeção do tórax. Agora vamos pedir para o Matheus pro lado, assim, sentar com as pernas para fora. E eu vou explicar agora a inspeção do paciente aqui na região posterior do tórax. Então, a mesma coisa, eu vou ficar de olho, eu vou examinar na região posterior todo aquilo que nós conversamos antes, cicatrizes, se tem alguma lesão de pele, se tem eventualmente qualquer situação aqui no tórax do paciente. É mais difícil perceber assim o grau de inspiração na região posterior do que na região anterior, né? Mas também posso observar tudo isso, né? Então, basicamente, pessoal, no tórax de inspeção é isso. Muito bem. Então, nessa aula nós vamos demonstrar aqui a percussão do tórax, como que nós percutimos, né, o tórax do paciente na região anterior e na região posterior. Na região anterior, com o paciente deitado, então vamos demonstrar aqui como é feita essa percussão. Com o paciente deitado, pessoal, você vai percutir sempre entre os espaços intercostais. Você vai tentar colocar teu dedo flexímetro entre os espaços intercostais, né? E o flexor, que é o que percute, porque se você percutir na costela, o som não fica bom, né? Então tem que ser no espaço intercostal. Sempre compara um lado com o outro, o de cima com o de baixo. Um lado com o outro, o de cima com o de baixo. Como as costelas aqui ficam muito apinhadas ao lado do externo, você foge um pouco quando você faz a percussão. Você vai fugindo do externo. Então, tem essa situação aqui do externo. Geralmente você percute duas percutidas aqui para dentro da linha hemiclavicular, no segundo e terceiro espaço intercostais, e quando você está no quarto espaço intercostal já é um pouco para fora da linha hemiclavicular, né? Isso também vai servir para ausculta e para todos os outros achados do exame físico e frêmito toracovocal e tudo mais. Na percussão, esse som que vocês estão ouvindo é chamado som claro pulmonar atimpânico, tá? Vejam que os outros dedos ficam para cima, só apoio o dedo do meio, né, e percuto com o dedo do meio, tá? Muito bem. Lembra também que perto do fígado aqui, o som ele pode ter uma característica diferente. Percebam. Pulmão, pulmão, pulmão. Aqui mudou a característica. Aqui já é um som submaciço, né? Depois, para determinar o tamanho do fígado, eu posso vir de baixo para cima e medir essa distância aqui, para ver quanto que é o tamanho do fígado, sempre na linha hemiclavicular, né? O coração também, às vezes, atrapalha um pouquinho o som do pulmão, porque percebam, desse lado, aqui o coração tem um som um pouquinho maciço também, e aqui não, né? Então isso é importante na percussão da parte anterior do tórax. Agora, Matheus, senta com as pernas para fora. E na região posterior, como que devo fazer? Na região posterior, a mesma coisa. Você vai comparar um lado com o outro, sempre um campo pleuropulmonar com o outro, e o de cima com o de baixo, né? Então eu vou começar aqui. Sempre dois movimentos assim secos. Para melhorar o som, pede para o paciente cruzar os braços para ele que abra as escápulas dessa maneira e o som fica um pouco mais nítido, né? Então fica um pouquinho mais nítido.
Normalmente os lugares de percussão são estes. Aqui está a coluna, a linha vertebral, né? São estes. E quando ele está aqui no ângulo inferior da escápula, você vai para cá, para os laterais, embaixo da escápula. Tem 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, né? Então, aí está. Esses são os pontos que você vai percutir. Então, de percussão, pessoal, é isso. Alguns rotores também percutem aqui a parte de cima do pulmão. Porque aqui temos pulmão também. Então, a parte de cima também é percutida, né? Com o dedo flexímetro e o flexor, e ver se tem, principalmente na tuberculose, pode haver consolidações na parte de cima, né? Então, muito bem, é isso que... outra coisa também importante na percussão é que o pulmão, ele termina mais ou menos em T10, né? Então, a percussão do pulmão, ele vai até T10, depois entra na maciez. A maciez diafragmática é a partir de T10 para baixo. Só que se peço para o paciente respirar fundo, ele vai continuar a expandir uns 5 centímetros para baixo. Então, peço para o Matheus, respira fundo, Matheus. Ó, ele baixou um pouco mais, a percussão ficou mais, de novo, claro, pulmonar timpânico, novamente, porque ele fez uma inspiração profunda, né? Então, se não fizer isto, se continuar, se ele respira profundo e continuar no décimo, mais ou menos em torno de T10, né, na 10ª vértebra, você pode pensar em paralisia do diafragma, por exemplo, ou derrame pleural, tem líquido aqui, né? Então, são essas as alterações. Nessa parte da palpação, pessoal, nós vamos demonstrar as coisas importantes na palpação do exame físico do tórax anterior, quando ele está deitado, e posterior quando estiver sentado. Então vamos ver como é que nós fazemos aqui a palpação do tórax. A parte mais importante na palpação é pesquisar o frêmito toracovocal, que é o famoso 33. Você pede para o paciente falar 33. 33. De novo. 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 33. Percebam que os pontos que eu coloquei minha palma da mão expandida assim, são os mesmos pontos da percussão, né? Que vão ser os mesmos pontos da ausculta. Então a palpação, o frêmito toracovocal, você pesquisa com a mão espalmada, só apoiando a palma da mão, né? E não os dedos, né? Você apoia só a palma da mão e não os dedos, para não distribuir o som nos dedos. E sempre compara um lado com o outro. Há quem faça a palpação bimanual. Mas a gente costuma fazer na nossa disciplina, ensinar o aluno a sentir a vibração na mesma mão, né, para ter uma comparação melhor, né? Então essa é a pesquisa do frêmito toracovocal. Outra coisa importante na palpação é palpar os pontos dolorosos, que o paciente te diz, tá doendo aqui. Às vezes, se você palpa e o paciente dá uma piora na dor, você sabe que a dor deve ser músculo-esquelética, não deve ser uma dor de pulmão, de pleura e tal, porque não tem nada a ver com a palpação isso aí. Às vezes uma dor miofacial, uma dor de músculo, né, pode acontecer de você palpar. Na fibromialgia, por exemplo, tem pontos gatilho, né, que o paciente tem muita dor quando você palpa esses pontos gatilho que estão localizados aqui no segundo e terceiro espaços intercostais na região anterior normalmente, né? Na palpação, pessoal, basicamente é isso que nós temos que demonstrar para vocês aqui. Agora vamos pedir para o Matheus, na região posterior, agora a palpação. É a mesma metodologia, pessoal, a mesma metodologia. Eu vou pesquisar o frêmito toracovocal, né? Então eu para o paciente falar 33. 33, 33, 33, 33, 33. 33. Também são os mesmos locais onde você vai colocar o estetoscópio para escutar o paciente e para percutir o paciente. Então são os mesmos locais. Se tiver alguma dor aqui, também eu vou palpar os pontos dolorosos que ele tiver. Pontos gatilho, ou no caso da dor miofacial, ou tender points no caso da fibromialgia. Aqui na fibromialgia, na região posterior, cervical, nesses pontos aqui geralmente é muito dolorido. Bom, basicamente da palpação também é isso que nós tínhamos que falar. Começamos agora nesta parte da aula a falar sobre a ausculta pulmonar. O que é importante na ausculta pulmonar?
Bom, em primeiro lugar, queria mostrar para vocês o estetoscópio, né, que precisa que as olivas estejam direcionadas para frente, para colocar assim. Se você fizer ao contrário, não vai ouvir nada. Então você tem que colocar as olivas para frente e que você vai usar para escutar a parte do diafragma, que são sons mais agudos, né, diferente da campanula, que são sons mais graves. Isso você usa mais na cardiologia. Aqui você vai escutar com o diafragma no estetoscópio. Então vamos demonstrar como que é o exame físico do tórax em relação à sua escuta na região anterior. Bom, os pontos que você vai colocar o estetoscópio e vai pedir para o paciente respirar com a boca entreaberta são estes aqui: segundo espaço intercostal, né, os mesmos que na percussão. Puxa e solta, para o paciente assim respirar. Puxa e solta. Não é respirar pelo nariz, pessoal, é para respirar com a boca entreaberta. Vai fugindo do externo, porque as costelas ficam com maior espaço aqui. Isto. E mais um aqui. O primeiro e o segundo espaço intercostal é para dentro da linha hemiclavicular, né? O primeiro foco, né, de ausculta, e o segundo foco. O terceiro foco já é para fora um pouquinho da linha hemiclavicular. Depois vem para fora, né? Então, esses são os pontos de ausculta, pessoal. Também tem autores que preconizam a ausculta dos lobos superiores. Lembrar que eles se expandem até 2 a 4 centímetros acima da clavícula, né? Então, esses são os pontos de ausculta. Lembrar também na ausculta, pessoal, e também na percussão, que se você estiver auscultando mais ou menos aqui no quarto espaço intercostal, né, você vai estar no lobo médio do pulmão direito. Já aqui, você vai estar no lobo superior do pulmão esquerdo, né, por causa das linhas anatômicas que nós tínhamos falado no início da aula. Agora vamos pedir para o Matheus sentar, virar isso, e vamos auscultar a região posterior. Felizmente, é a mesma metodologia na região posterior. Eu vou pedir aqui para o Matheus respirar com a boca entreaberta, de preferência até cruzando os braços, para as escápulas saírem do campo, isso, e ficar só o pulmão mesmo. Então você ausculta, comparando o de cima com o de baixo, e este com o do lado. Você compara o campo pulmonar com este e este com este. Então, estou auscultando os campos pulmonares médios agora. E agora os inferiores. Lembrar que acima de T3, que passa por aqui mais ou menos, são os superiores, né? Então, na ausculta, basicamente é isso. Depois os sons e tudo mais, nós vamos demonstrar numa parte à parte, né, desta videoaula.